relação à proposta que o governo apresentou para os docentes, o pior aspecto é justamente aquele em que as pessoas normalmente não prestam atenção, que é a estrutura de carreira. Hoje nós temos uma carreira em que todos os professores podem chegar ao topo. A proposta do governo, em primeiro lugar, ele aumenta o interstício de 1 ano e meio para 2. Agora, apesar de reduzir o número de níveis para 13, o governo criou uma situação em que os professores com graduação e aperfeiçoamento não saem do nível D1, ou seja, param nesse nível e não progridem mais. Para poder progredir um pouquinho mais e chegar ao nível D2, eles teriam que passar por um processo de certificação tecnológica a ser definido pelo MEC, mas que já sabemos que envolve a participação em projetos extras como o Pronatec. Ou seja, o governo está criando uma situação em que piora a carreira de forma a obrigar o docente a participar dos projetos prioritários para ele, governo. Os mestres também terão a sua progressão limitada. Eles só poderão chegar até o nível D2. E para poder chegar ao nível D3, terão que fazer também uma certificação tecnológica participando dos projetos indicados pelo governo. Então o nível D4, finalmente, vai ser acessível só para os doutores. Não há nenhuma possibilidade de um mestre chegar ao nível D4. O governo pegou a antiga classe de professor titular e colocou no topo da carreira como continuidade dos professores que estão em D4 poderem passar para o nível de titular. Porém, esse nível vai exigir uma defesa de memorial e apenas 20% dos professores podem ocupar esse nível, independente da sua qualificação. Ou seja, uma vez que 20% estejam ocupando, não vai haver mais possibilidade de um professor ascender a esse nível. Então a gente vê que a estrutura de carreira que o governo está propondo, ela é muito pior do que a estrutura que a gente tem hoje. Então a proposta ela é ruim, principalmente pela questão da estrutura da carreira. E além disso, há uma série de itens que não foram explicitados pelo governo e que vão depender de regulamentação futura do MEC. Por exemplo, uma proposta de estabelecer pelo MEC a carga horária mínima dos docentes no Instituto, que foi indicado para as universidades como sendo 12 horas de carga horária mínima, e para os institutos nem sequer isso foi indicado, foi deixado para uma regulamentação futura do MEC. Tudo isso, somando, cria uma situação em que a proposta do governo se torna simplesmente inaceitável.